Agora a gente anuncia para nossa audiência, além de pedir para comentar, dar um like e compartilhar, que nós estamos ao vivo com o jornalista Sérgio Tavares. Aqui eu dou as nossas boas-vindas aqui em nome do Brasil. Ele aqui sempre será muito bem recebido. Seja bem-vindo, Sérgio Tavares. Muito obrigado, que bom estar a falar aí novamente para esse lado, o país, mas que levo aqui no meu coração. Já para mim já não há Portugal e Brasil, para mim há uma família, porque depois da angústia que passei, me levei um carinho e um amor tão grande, tão grande, tão grande, e quase que concretizei também um sonho quando recebi um abraço sentido de Jair Bolsonaro, um homem que eu admiro tanto e que foi determinante para resolver a situação pela qual eu passei. Portanto, é tão bom estar aí a falar para vocês e é tão bom também ser visto como um símbolo da vossa resistência, ser visto como os vossos olhos e os vossos ouvidos aqui na Europa. Portanto, que bom estar aqui convosco e um abraço para quem nos ouve e para toda a equipa aí. Obrigado, Sérgio. Vou passar aqui para a sua colega ali, jornalista também, que esteve com você na Avenida Paulista no último domingo, Cristina Grêmio. Por favor, Cris. Tudo bem, Sérgio? O Brasil comemorou aliviado. Tem as imagens que você mesmo postou da chegada, né? A recepção calorosa de brasileiros e portugueses no aeroporto de Lisboa. Então, foi muito gostoso saber. Imagino o seu cansaço depois de tudo que você viveu e da intensidade da cobertura toda, por motivos óbvios, né? Mas eu queria saber se você já planejou o que mais vem por aí. Eu acho que nessa hora você não teve nem momento ainda de fazer um levantamento de todo o material que você gravou, de todas as entrevistas, né, que você tem, mas como que você pretende divulgar aí na Europa? Já deu uma repercussão a sua chegada a Portugal? Além da recepção no aeroporto, claro? Boa questão, Cristina, que bom revê-la novamente. Demos um abraço muito forte, muito sentido naquela Paulista. Que bom vê-la aí. Bom, estão a acontecer duas coisas distintas. Em termos de repercussão aqui em Portugal, não, está a ser abafado. A imprensa portuguesa abafou, escondeu a manifestação de 25 de fevereiro do público português, escondeu completamente, não há, e podem procurar no Google, não encontrarão grandes referências, coisas muito minúsculas. Escondeu também, abafou o incidente diplomático comigo. Portanto, o que aí vem, eu posso dizer que vem aí trovoada forte, porque além das imagens que eu tenho e dos relatos exclusivos que eu tenho, entrevistas com Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Michel Bolsonaro, Jair Bolsonaro, além de todo o relato que eu próprio farei dessas imagens, dessa reportagem que vou fazer, provavelmente dentro de 2 dias, porque ainda não consegui descansar, tenho estado em entrevistas de hora em hora, e agora até para a Espanha, para outros países, já saiu agora em vários jornais europeus em Espanha essa notícia, ou seja, só Portugal é que não, mas agora vem aí coisas bombásticas. Porquê? Por causa de... Eu tenho na minha mão um documento oficial da Polícia Federal Brasileira que prova que me mentiram e que a detenção foi ilegal, injusta, e isto vai ter que ter consequências. Porquê? Já muito se falou sobre os contornos da minha retenção lá e o interrogatório no aeroporto, mas a Polícia Federal fez um comunicado a dizer que me reteve, foi uma retenção de rotina apenas e o interrogatório foi por causa do visto, para me confirmarem o visto. Isso seria muito lindo se fosse verdade. Acontece que é uma pura mentira e eles foram tão amadores ao ponto de me dar a prova documental dessa mentira. Porque eu tenho um documento assinado pelo delegado da Polícia Federal com todas as questões do interrogatório e são todas questões políticas sobre o 8 de janeiro, sobre 2 nomes em particular, Flávio Dino e Alexandre de Moraes, sobre a ditadura do judiciário, sobre tudo o que tenha a ver com questões políticas, crimes de opinião, e não há uma única menção ao visto. E o meu advogado, que lá estava, é testemunha que nunca me questionaram sobre o visto, nem uma única questão, e não está nesse documento oficial. Ou seja, a Polícia Federal comete um erro inacreditável, que é publicar uma justificação à pressa para um incidente que teve repercussões nacionais e internacionais, com uma mentira, justificou com uma mentira que nem sequer se aplicava. Porquê? Porque eu fui a título individual, não fui ligado a nenhuma empresa de comunicação, fui como cidadão turista Sérgio Tavares, e mesmo que fosse, eu tinha 90 dias, a questão do visto não se aplicava, e eles, apesar disso, foram a escrever um comunicado que está disponível, qualquer um pode ler o comunicado, esteve em todos os jornais, e eu tenho um relatório em minha mão que me diz que a minha detenção e a posse e o interrogatório foi por causa de questões políticas, crime de opinião. Ora, isto é vergonhoso e mostra o estado de uma instituição chamada Polícia Federal no Brasil. É gravíssimo e eu posso aqui dizer-vos,
que eu não vou descansar, eu vou até às últimas consequências, Tribunal Internacional Penal, eu vou até onde for preciso para os nomes, os responsáveis por esta injustiça e por esta mentira saltarem cá para fora. Porque o delegado à minha frente naquele interrogatório recebeu um telefonema de Brasília onde lhe foram dadas as diretrizes e as perguntas políticas que me tinham que ser feitas. Esse nome tem que sair cá para fora. E o nome de quem escreveu um comunicado falso a dizer que me detiveram por causa do visto também tem que sair cá para fora. As pessoas responsáveis pela mentira e pela injustiça e pela perseguição vão ter que vir cá para fora. Não, nem que seja a mal através das entidades. Eu vou levar até às últimas consequências. Não se entende, mas é a prova do estado da democracia no Brasil, onde até uma instituição que devia ter a confiança máxima do povo foi apanhada a mentir. Isso aí, Sérgio. Muita gente dando parabéns aqui para você e pedindo desculpas também por tudo que aconteceu no Brasil. Eu passo agora a bola para o Jorge Serrão. Tá contigo, meu amigo. Meu colega Sérgio Tavares, pergunta bem objetiva. Você espera contar com o apoio das autoridades portuguesas para essa denúncia internacional que você fará contra a tirania brasileira? Jorge, meu irmão, que bom, que bom, que bom. Respondendo à questão, é assim, as autoridades portuguesas são cúmplices provavelmente até da sinalização da espionagem que me foi feita, porque eu quando chego ao aeroporto e sou logo retido e milhares de pessoas que estavam ali comigo, todas passaram, ninguém teve nenhuma vistoria de rotina, fui o único. Portanto, as autoridades portuguesas são cúmplices e são cúmplices também ao ponto de a comunicação social portuguesa não ter noticiado nada, o governo português não noticiou nada, não deu nota de repúdio, nada. Já a embaixada portuguesa no Brasil, sim, teve um papel determinante e ajudou a que não tivessem acontecido coisas piores, porque haviam 4 cenários sobre a mesa, um deles macabro, de eu desaparecer até levado por uma carrinha e ter desaparecido, outros de me prenderem por crime de opinião, e a embaixada portuguesa conseguiu impedir tudo isso e acabei até por sair e sair-lhes o tiro pela culatra, que é a expressão que se usa. Portanto, da parte portuguesa não conto com grande ajuda, mas eu vou cobrar não só da imprensa portuguesa, que vergonhosamente recebeu ordens para silenciar o 25 de fevereiro, não, como disse, nada passou aqui, recebeu ordens para silenciar a minha detenção ilegal e o imbróglio e o incidente diplomático, foram recebidas ordens manifestamente. E porquê que eu posso afirmar isto? Porque ontem, por segurança, assim que eu saí do aeroporto, eu contactei uma das principais televisões portuguesas, a CMTV, falei com o chefe de redação e expliquei todo o caso. E disse, agora está na vossa mão. Vocês têm aqui informação, agora quero ver até que ponto é que vocês vão continuar a esconder ou até que ponto é que vocês vão ter coragem de mostrar. Portanto, eu já antecipei essa má conduta e já informei e falei com eles. E da parte das autoridades portuguesas vão ter que falar a bem ou a mal, porque tivemos um incidente diplomático e cabeças vão ter que rolar. Os nomes vão ter que sair cá para fora. Tanto do Brasil, como aqui de Portugal. Quem é que deu indicação à imprensa para não falar? Se temos capas, e daqui a bocadinho eu entrarei no Agora em Manchete, que é com quem eu colaboro, felizmente sou orgulhosamente o correspondente internacional do Agora em Manchete, e vou mostrar uma grande notícia em Espanha sobre este incidente e que aqui em Portugal ninguém fala. Portanto, vamos ter que apurar os responsáveis não só no Brasil, como também aqui em Portugal vão ter que rolar cabeças. Quem deu a ordem à imprensa para não noticiar o evento de 25 de fevereiro, quem deu a ordem para não noticiar o incidente diplomático. Estamos metidos com gente desleal, que joga sujo, gente sem escrúpulos, numa teia mundial conectada a Portugal, ao Brasil e ao resto do mundo. Portanto, eu sei que sou apenas mais um soldado nesta guerra, nesta resistência, mas eu tenho um trunfo na minha mão e vou usá-lo. Eu tenho uma prova documental de uma mentira de uma instituição chamada Polícia Federal. E tenho a injustiça comigo, tenho a perseguição, tenho a difamação até de dizerem que eu não sou jornalista, que é uma difamação. Eu não tenho carteira de jornalista de propósito, porque eu não quero estar sob as diretrizes de uma instituição corrupta aqui em Portugal. Eu sou um jornalista independente e, portanto, tudo isso vai ter que ser apurado até às últimas consequências.
Exatamente, Sérgio. Mais uma vez aqui agradecendo a nossa audiência que está dando like e comentando sempre, recebendo muito bem também o nosso querido Sérgio Tavares. Passou pelo que passou, mas está aqui contando tudo pra gente. Marco Antônio Costa, meu amigo, tá contigo. Sérgio Tavares, é um prazer estar com você. Ouvi seu discurso na Paulista, fiquei muito motivado e é legal, né? A gente se inspira nesses exemplos de coragem e de defesa de valores e de virtudes que faltam hoje. Na verdade, são atacados pelo judiciário aqui no Brasil. Eu queria ouvir de você, Sérgio, quais foram as perguntas mais absurdas que foram feitas para você naquela sala, enquanto você era constrangido e intimidado? Porque eu fico imaginando quanta coisa deve ter passado na sua cabeça, né? Acho que principalmente quem mandou, né? Quem me mandou para esse lugar, para esse cantinho, ficar de castigo. E eu fico imaginando também o tipo de pergunta e de questionamento que foi feito, que foi realizado para você. E como que você vai colocar isso para o mundo? Porque eu imagino que seja algo inédito. As pessoas não vão entender que isso pode ter vindo de um gabinete de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que essa ordem de repreender jornalistas ou de intimidar e constranger tem local de origem no nosso Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, muito prazer, muito gosto de falar contigo também. E essa é uma questão muito pertinente, as perguntas e as questões e o que eu senti naquele momento. Eu tenho que fazer aqui um contexto, porque houve uma pessoa que foi determinante para eu, pelo menos, perder a angústia, o medo e a aflição. Porquê? Porque eu, quando cheguei naquele terminal junto da imigração, estavam milhares de pessoas que passaram todos calmamente, eu fui o único que ali fiquei, e houve uma altura, eram 7 da manhã, em que eu fiquei sozinho. Até os responsáveis da imigração saíram todos, e eu fiquei sozinho. Estava um silêncio ensurdecedor, tinham levado o passaporte, tinham dito que eu ia ser interrogado pela Polícia Federal e que ia ser levado para a delegacia, e eu estava ali numa incerteza, sem saber o que é que me ia acontecer. E para a minha segurança, fiz uma publicação no Twitter e aos meus grupos de amigos a dizer o que me tinham levado o passaporte e que eu ia ser levado para a Polícia Federal, para pelo menos saberem que eu tinha chegado a São Paulo, para eu não desaparecer misteriosamente, porque estava-me a passar tudo pela cabeça, todos os cenários possíveis. E eis que, depois dessa minha publicação, aconteceu algo incrível. Eu acho que isto é de uma simbologia maravilhosa, porque, imaginem, 7h15, terminal do aeroporto, vazio, não se ouvia um pio. Eu tinha indicação para estar ali à espera que a polícia me viesse buscar, já não tinha o meu passaporte, e toca o meu telemóvel em videochamada e do outro lado estava Jair Bolsonaro, em videochamada. E nessa altura o meu coração parou, porque eu estava numa aflição tremenda e sei que pelo menos uma pessoa muito importante estaria ali já a tomar conta de mim. E ele disse-me: Sérgio, mantenha a calma, estamos a tratar de si, mantenha-se calmo, vem e ajuda, tenha fé, esta palavra não me sai da cabeça, tenha fé, mantenha-se calmo e conte comigo. Bem, eu fico arrepiado quando me lembro disso, porque ouvir um dos homens que eu mais admiro na minha vida, o homem mais amado da história do Brasil, para todo sempre, a ligar-me e a confortar-me naquele momento, foi impressionante e incrível. E a partir daí eu percebi que algo ia mudar. Deixei de ter angústia, entrei naquela delegacia com muito mais convicção, com muito mais confiança. Entretanto, recebo informação de que o mundo todo já sabia o que se passava, já estava em todas as televisões e jornais, em todas as redes sociais. Tinha na Avenida Paulista toda a gente a acompanhar como se fosse uma novela, e então eu fazia atualizações no Twitter a cada minuto e dizia: agora fizeram esta pergunta, agora chegou o advogado. Entretanto, chega o advogado lá para o interrogatório e as perguntas. E essas são então esse é o lado inacreditável. É que o delegado, a primeira coisa que me disse, uma pessoa fantástica, o delegado da Polícia Federal, que me disse: olha, Sérgio, eu lamento que esteja aqui, eu não sei ao certo porque é que você está aqui. Atenção a este pormenor. Ele disse-me: eu não sei porque é que você está aqui, eu estou à espera de indicações. E o mais surreal é que ele atende o telefone ali, a poucos metros de mim, na salinha ao lado onde eu consigo ouvir, onde ele diz no telefonema, recebe as indicações e ele próprio a escrever num papel: 8 de janeiro, Flávio Dino, Alexandre de Moraes, a ditadura do judiciário, a questão, a vacina, assim. E eu ouvir aquilo e eu acho: isto é surreal. A informação está a chegar de lá de cima. Mas quem é que está em Brasília
Não é difícil de perceber. Porquê que quem está em Brasília quer-me questionar sobre esses assuntos, sobre o crime de opinião? Isto era surreal. Mas a essa altura já tinha o advogado comigo, já tinha esse anjo da guarda chamado Jair Bolsonaro no meu encalço, já tinha o mundo todo a saber que eu estava ali, portanto, pelo menos mal não me podiam fazer. E então começou o interrogatório. E as perguntas, e eu fui logo aconselhado a não responder a nada. O advogado disse-me, olha, Sérgio, tudo que responder vai ser usado contra si, porque você teve essas opiniões e deu espaço a opiniões contra o STF e contra o Brasil no seu país, e se responder às questões aqui, você vai estar a fazê-lo no nosso território. E a partir daí você terá crime de opinião, porque aqui perseguem quem tenha a sua legítima opinião. Disse-me o advogado. E a partir daí eu remeti-me ao silêncio a todas as questões. Questões como, qual é a sua opinião sobre Alexandre de Moraes? Remeto-me ao silêncio. Porquê que você já criticou o STF em Portugal, nos seus programas, nas suas publicações? Remeto-me ao silêncio. Qual a sua opinião sobre Flávio Dino? Silêncio. O que é que quis dizer com ditadura do judiciário? Ou seja, isto são crimes de opinião. Foram estas as perguntas, assim, desta onda. E depois sai um comunicado onde dizem que me interrogaram por causa do visto. Depois você dá uma olhada, o carinho é muito grande mesmo, viu, Sérgio? Mas vou ler algumas mensagens aqui. Tânia Oliveira. Sérgio, passamos a te amar. Obrigado por ser nossa voz. A Ellen Mendes falando, Sérgio, parabéns pela coragem. O povo brasileiro agradece tudo que você tem feito pelo nosso país, denunciando as barbaridades que estamos sofrendo. E só mais um aqui, Cris. A Cris falando o seguinte, minha xará. Sérgio, imagina o que a direita está passando. Jornalista exilado, pessoas tendo a casa invadida por expressar sua opinião, Bolsonaro e família sendo perseguidos, obrigada por seu trabalho. Então, e tem muitas outras mensagens aqui, mas os brasileiros realmente te acolheram, te abraçaram, muitos mesmo, pedindo desculpas em nome do Brasil. Obviamente que a culpa não é nossa, nós somos vítimas também, mas é muito gostoso poder levar essa mensagem de carinho para você, agora já sabendo que você está em local seguro. Eu queria que você explicasse, porque ficou essa dúvida para muita gente aqui. Você tinha anunciado que tinha vindo ao Brasil no domingo para cobrir a manifestação na Paulista e que na segunda estaria em Brasília numa outra cobertura muito importante. Foi a audiência pública convocada pelo Senado para que médicos e cientistas trouxessem as últimas pesquisas sobre de Covid, que aqui no Brasil, como em nenhum outro lugar do mundo, está sendo obrigatória para bebês a partir de 6 meses de idade, crianças de até 5 anos, e os pais estão apavorados porque não estão conseguindo sequer matricular seus filhos em escolas, alguns já sendo perseguidos pelo poder público, que está ameaçando, inclusive, tirar a guarda das crianças para quem não seus filhos. E a gente sabe que você acabou não indo a Brasília. O que de fato aconteceu? Foi intimidação? Te deram um recado, não vá tão próximo lá do STF, melhor não estar muito perto de Lula, o perigo pode aumentar? Houve algum alerta para você não ir? Ou foi outro motivo de você não ir acompanhar essa audiência pública? Excelente questão, Cristina, e é um bocadinho das duas coisas, eu já concretizo. Só dizer que este episódio fez-me sentir aquilo que vocês estão a passar. Ou seja, se até um europeu é sujeito a esta intimidação e a esta injustiça, eu imagino o que é que vos estão a fazer a vocês, aos parlamentares, aos jornalistas, aos políticos, aos youtubers. Eu imagino, se eu próprio, que sou europeu, passei por isso, eu imagino. Mas atenção que foi um tiro gigantesco no pé, foi um erro de amador duplo. Erro de amador primeiro porque, lá está, interrogam-me injustamente e depois dão-me para a mão um documento que prova a mentira do comunicado, e depois um erro de amador também porque subestimaram, como disse o Nicolas Fuga Ferreira, você é o cara, meteram-se com o cara errado. Porquê? Porque subestimaram o Sérgio Tavares, porque eu já estive sozinho na Ucrânia, eu já estive na Suécia quando o mundo estava parado, fechado em casa, a mostrar a verdade. Eu já corri os 7 cantos, eu estive em Davos a chamar criminosos àquela gente toda no Fórum Económico Mundial, portanto, eu não ando nisto há 2 dias. E eu sabia os riscos que corria para ir ao Brasil, porque avisaram-me para não ir, eu fui porque recebi milhares de mensagens de pedido de ajuda, e eu sabia que se eu não fosse, o mundo, a Europa de língua portuguesa aqui não, e a África de língua portuguesa não ia saber, por isso é que eu fui, mas saiu-lhes mal, porquê?
Porquê? Porque além de não me conseguirem ter intimidado, deram para a mão um trunfo que prova que eles mentem e que jogam sujo, e mais, deram-me agora uma capacidade de chegar a muitos mais milhões de pessoas. Eu quadripliquei todas as minhas redes sociais, o meu canal Sérgio Tavares no YouTube, o canal Sérgio Tavares no Instagram. Eu agora chego a milhões de pessoas e eles deram-me essa capacidade. Ou seja, a minha verdade contra obrigatórias, contra a Agenda 2030, contra os globalistas, contra o Fórum Económico Mundial, contra a ideologia de género, todo esse trabalho que eu faço, as revoltas dos agricultores que eu faço cobertura na Europa toda, tudo agora vai chegar 4, 5, 6, 10 vezes mais pessoas. Portanto, eles foram duplamente incompetentes. E nesta questão da foi uma das coisas que me saiu naquela emoção quando falei no caminhão, porque eu não sabia que ia para casa de Jair Bolsonaro ser recebido por ele e receber um abraço emocionante que nunca vou esquecer. Eu não sabia que ia entrar primeiro para o caminhão na Paulista antes de Bolsonaro, e eu não sabia que aquele milhão de pessoas tinha estado aquelas 4 horas a acompanhar minuto por minuto tudo o que me estava a acontecer, e que quando eu subisse ao caminhão eles iam festejar a minha chegada. Foi incrível eu subir, olhar e ouvir uma avenida inteira a rugir. Eu só consegui abrir os braços e fechar os olhos e chorar, e depois deu-me o microfone para a mão e eu falei das... Porquê? Porque era exatamente uma das minhas missões. E acabei por não conseguir concretizá-la por 2 razões. Primeiro, porque quando quis sair da Paulista não consegui, o amor da multidão engoliu-me e eu não consegui sair, queriam todos tirar selfies, queriam todos abraçar-me, eu perdi horas para conseguir sair da Paulista, saí depois às escondidas com a ajuda de um segurança, com um casaco em cima da cabeça, porque com a emoção eu perdi a comitiva de Bolsonaro que me trouxe para o caminhão, eles foram embora e eu fiquei lá e não consegui, perdi a hipótese de marcar o avião e de o apanhar, e por outra razão também, muita gente me disse: Sérgio, a partir de agora tu estás sozinho, tu vieste sozinho para o Brasil, tu não podes meter-te em Brasília sozinho num avião, porque tu vais ser apanhado por alguém. Não corras, tu vais mexer num assunto chamado... Não tem nada a ver com saúde, tem a ver com corrupção. E Bolsonaro disse-me isto na entrevista que ele me deu para o meu canal aqui para a Europa. Eu perguntei-lhe: Jair, porquê que Lula quer obrigar crianças e bebés com uma coisa obrigatória, múltiplas doses, se a pandemia acabou, não impede a transmissão, se os efeitos adversos podem superar, ou seja, o benefício pode ser muito inferior ao prejuízo, porque é que ele quer? E Bolsonaro foi direto, pela mesma razão que o levou à prisão anteriormente. Ou seja, corrupção. Não tem nada a ver com saúde. E por saberem, as pessoas sabiam que eu ia mexer num assunto que não tem a ver com saúde, não há nenhuma justificação para o Brasil ser o único país do mundo a obrigar, a chantagear os pais com uma obrigatória, carregada de efeitos adversos que estão no site da Pfizer, que em Portugal temos notícias como ao Correio da Manhã semana passada a dizer que dá AVCs, mortes súbitas, ataques cardíacos, miocardites, pericardites. Porquê que vamos sujeitar recém-nascidos com corpinhos, corações em formação a passarem por coisas experimentais e tecnologias que temos tido relatos de milhões de pessoas com problemas? Não se entende. Só tem a ver com uma coisa: dinheiro e, manifestamente, redução populacional. Lula quer reduzir a população pobre, porque os mais ricos não se vão vacinar, conseguem contornar o sistema. Ele quer acabar com os pobres e quer enriquecer ainda mais com esse negócio. Nada tem a ver com saúde. E por eu ir denunciar isso e ouvir os senadores, os médicos, traduzir o Peter McLogo, falar com os médicos lá responsáveis e as pessoas assim, fui aconselhado: Sérgio, pelo caminho vão-te pegar. Pelo caminho alguém te vai levar, tu vais a Brasília, onde saíram as ordens para te deter, sai daqui, não vás, fica em segurança, não digas o hotel onde estás, porque no interrogatório da polícia obrigaram-me a dizer onde é que eu ia estar, quando é que eu ia estar, e eu dei a morada do advogado. Portanto, eu fiquei na noite de 25 para 26, onde eu era suposto viajar para Brasília, eu fiquei num sítio escondido, longe dos holofotes, por minha segurança, para que não me apanhassem, porque me disseram mesmo: Sérgio, eles estão em cima de ti, tu agora estás a fazer barulho e querem-te fazer desaparecer. É isso aí, Sérgio. A gente voltou aqui com a câmera aberta para poder te agradecer
Muito obrigado, e embora eu seja o correspondente do Agora em Manchete, a partilha de informação tem que ser para todos, e como sabem, eu corro a Europa e agora no dia 3 de março vou estar numa denúncia em Paris de cidadãos brasileiros entregar na Corte Internacional também lá em Paris uma denúncia contra os atropelos que estão a haver no Brasil. Eu estarei lá inclusive, em exclusiva, a fazer essa cobertura, que caso não for lá eu, vocês não saberiam. Portanto, contem comigo para vos dar sempre informações. É muito importante esta nossa união, porque temos muito trabalho pela frente, temos que unir-nos em todos os países. Eu, felizmente, já tenho uma rede internacional de jornalistas, desde a América à Europa, por todo o lado. Tenho muita informação, vou aos locais e, portanto, vamos continuar a fazer esta ponte. E é um orgulho. Eu fiquei agora surpreso, muito, muito feliz de ver o Jorge Serrão do Agora em Manchete aqui. Portanto, aqui já nem há o Agora em Manchete, há uma luta comum pela liberdade e pela verdade. Portanto, vamos continuar a estreitar laços. Eu terei todo o orgulho em ser os vossos olhos, os vossos ouvidos nas revoltas dos agricultores, em tudo o que houver aqui pela Europa e mais, e ser também a vossa voz de denúncia com tudo o que vão sofrendo aí e que eu sofri na pele. Muito obrigado e contem comigo, atenção a este pormenor, contem comigo até ao último dia da minha vida. O Brasil agora é família.